Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres e felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Glórias a Deus por isso. Hoje, mais um culto de ensino, onde estaremos aprendendo a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus, venha falar conosco esta noite. Venha nos ensinar as tuas vontades, Pai. Derrama poder, derrama graça, derrama benignidade. Venha salvar, venha curar, venha libertar, Pai. Que a tua presença seja manifestada em nosso meio, ó Deus. Opera maravilhas, Pai, em nome do teu Filho amado. Amém. A irmã Iraci está com oportunidade para entoar os hinos da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Pai, seja o nome do Senhor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Vamos louvar no hino 225. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, aleluia. Te enfrentar, ser valente. Glória a Deus, aleluia. Sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutado no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Glória a Deus, aleluia. O amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo, com poder. Ser valente, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, Glória a o Deus. Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil e em Roma. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar o hino 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos
quem confia em Deus, mas é a proteção ao meu Senhor que tenho no meu coração. Eu não louvo, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor que tenho no meu coração, eu não louvo, pois Ele me deu salvação. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar também o hino número 300. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus sim vem, do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raia. Glória a Deus, aleluia. Sim vem, os mortos esperando estão, clamam bendito da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantaram, dai glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, Nossa glória. esperança É sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Glória a Deus, aleluia. Jesus sim vem, do seu cercado de esplendor, aniquilando a corrupcionador, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raia. É Deus, aleluia. Esperança é sua. Glória a Deus, aleluia. O Rei dos Reis vem nos buscar. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Jesus ainda é a luz da manhã raia. Jesus sim vem, completamente restaura o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vem depressa transformar. Dai glória a Deus,
e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus. Glória a Deus, aleluia. É a luz da manhã raia. Glória a Deus. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus o Cristo vem buscar a sua igreja. Glórias a Deus por isso. Amém? Aleluia. Queridos, vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma leitura que se encontra no Evangelho de João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20, e estaremos assim meditando do versículo 19 ao versículo de número 29. João 20, 19 a 29, e estaremos assim fazendo a leitura costumeira desta igreja. O título assim sugerido na Bíblia Sagrada relata assim: Jesus aparece aos discípulos. O versículo 19 nos diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes, os pecados são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Pai querido, Pai santo, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu bendito nome. Nós somos gratos, Senhor, pelas tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, Pai. Abençoa este trabalho, Senhor. Obrigado por esta palavra poderosa, maravilhosa. Que a tua vontade venha a ser feita esta noite, Pai. Fala aos nossos corações, ensina-nos as tuas vontades, Senhor. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, nesta noite nós iremos assim aprender um pouquinho assim a respeito da incredulidade. O tema hoje é a incredulidade. Queridos, o incrédulo, no meio secular, na vida secular, o incrédulo é um desconfiado. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Vive com receio e respeito às pessoas. Ele não acredita em nada e ninguém.
ele é o cético. Verdade? É um camarada que tudo que você fala para ele, ele coloca uma dúvida. Esse é o incrédulo secular. É o homem que vive neste mundo. Aquele que não bota fé em ninguém. O incrédulo no meio religioso é uma pessoa que não acredita em Deus. Ele não tem fé. Ele é um ateu descrente. Vimos agora aqui, nesse texto do livro, a respeito de Tomé. Ou seja, dentro da igreja existem pessoas que são incrédulas. Estão vivendo no nosso meio e têm o mesmo conceito de Tomé. Entendemos, queridos? Então, queridos, todo o ser humano, todas as pessoas, elas são dotadas de um sensor espiritual que o leva a crer em um Deus. Entende isso? Porém, muitos, pelo esse sensor espiritual, muitos preferem negar isso e se tornarem pessoas incrédulas. Mesmo que dotado desse sensor, desse desejo dentro de si de adorar um Deus, eles negam a Deus. Eles não querem Deus. São incrédulos. A incredulidade, queridos, ela gera uma falta de expectativa que nos leva a uma mornidão espiritual. Temos pessoas na face da terra que dizem que amam a Deus, mas não precisa ir em uma igreja. E aí é onde moram em engano. Queridos, a igreja no dia de hoje, ela é a ponte que nos liga o nosso lado espiritual a Deus. Se nós estivermos no nosso lar e não tivermos um ambiente propício à adoração a Deus, nós iremos nos tornar pessoas incrédulas. Iremos crer somente nas nossas ideologias, nas nossas vontades. Seremos pessoas carrancudas, pessoas sem objetivos, pessoa morna. Na verdade, queridos, a igreja sabe disso. No texto que nós acabamos de ler aqui, Tomé, ele estava duvidando da ressurreição de Cristo. Ele não cria, ele estava dentro da igreja. Se dentro da igreja você se torna um incrédulo, imagine você fora de uma igreja. O que você vai se tornar? Se Deus não quisesse que o homem se tornasse espiritual, Deus não tinha criado a igreja através do seu Filho Jesus. As pessoas poderiam ficar em seus lares e adorar a Deus, mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus é que em determinado lugar se reunisse pessoas em prol do seu nome para o adorar, para que fossem edificados no nome do Senhor. Não é verdade? Tomé era um incrédulo dentro da igreja até o dia que ele viu a Jesus ressurreto e creu. A partir daquele momento, o incrédulo Tomé se tornou um crente em Jesus. Queridos, nós, fora da igreja, não teremos a virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas, porque o mundo secular, ele vai nos cercar.
próprio, se tornar um narcisista, do que se tornar um adorador de Deus. Porque só conhece a Deus aquele que vivencia 24 horas a Deus. O homem necessita, de toda maneira, de, em sua vida, ter horas dedicadas a adorar a Deus. Mas o incrédulo não. O incrédulo cria diversas maneiras de se afastar da presença de Deus. Ele acredita em qualquer ser que não seja conhecido como cristão do que uma pessoa que pode levar para ele o conhecimento da verdade em Cristo Jesus. São pessoas que estão indo a passos largos a ter uma vida machucada. Não é verdade, queridos? A incredulidade traz grandes danos às pessoas que a admitem como uma forma de prática do seu viver. Como eu disse, queridos, a incredulidade, quando ela é determinada na vida do ser humano, ela vai lhe trazer prejuízos. Porque a falta de Deus em nossas vidas nos demonstra que em nossos corações não existe amor. Como que uma pessoa pode transmitir amor se Deus não está no coração dela? Não tem como, queridos. Por isso que essa noite nós queremos falar para a igreja a respeito dessa incredulidade. Porque tem muitos que se enganam, acham que estão dentro da igreja e aí que são crentes. Mas não, queridos. Como foi relatado no texto, Tomé fazia parte dos discípulos de Jesus, os mais íntimos, os 12. E, no entanto, ele não tinha fé na palavra de Deus. Ele parecia crente, mas não era crente. Mas, oxalá, glórias a Deus, que ele teve um encontro com Jesus e morreu crente e irá estar naquele grande dia lá no céu. E nós que estivermos dentro da igreja e porventura estiver em nossos corações ou em nossos corações a incredulidade, é momento de limparmos. Porque, queridos, se nós estivermos dentro da igreja e não cremos na palavra de Deus, em toda a essência da palavra de Deus, e não cremos no que pregamos, nós iremos nos tornar como fariseus. E nós iremos fazer um sacrifício de touro. No dia do arrebatamento da igreja, nós não iremos. Queridos, o nosso Deus nos conhece. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Podemos enganar a qualquer um, dizendo que somos cristãos. Mas a Deus não. Deus conhece a cada um de nós e Ele nos dá um determinado tempo para que nós venhamos reconhecer os nossos erros e o adorar e dedicar a nossa vida a Ele, independente de onde estivermos. Principalmente aqueles que se encontram dentro da igreja pensando que estão enganando a Deus, estão enganando a si próprio, irão trazer para si grandes danos. Eu conto a ajuda da igreja para nós assim meditarmos com base na palavra do Senhor, para não ficar aqui somente nas minhas concepções, porque a palavra de Deus, ela é que nos traz um alicerce para não errarmos amanhã o caminho que nos irá levar ao encontro de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9, e outro localize Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34, por gentileza. Queridos, a incredulidade, ela endurece o coração contra Deus. Como eu disse aqui no início, a pessoa que não crê em Deus, ela tem um coração bruto, ela tem um coração endurecido. As suas atitudes são atitudes de ignorância, são atitudes de arrogância. São pessoas que acham que estão dentro do contexto cristão, mas estão fora da presença de Deus, porque os seus corações estão endurecidos, porque não creem em Deus. Por isso, queridos, a igreja tem que entender: a incredulidade vai deixar o teu coração endurecido. E se o teu coração estiver endurecido, você não irá adorar
gentileza. 19:9. 19:9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Paulo, ele nos relata que no meio daquele povo que era pregado o Evangelho, havia alguns descrentes, empedernidos, que não criam na palavra de Deus. E o que Paulo fez? Paulo dividiu. Colocou para a direita os que creem na palavra de Deus e podemos dizer para a esquerda os que não criam na palavra de Deus. Porque, queridos, se a igreja ela se envolver com pessoas que são incrédulas, a tendência é ela se tornar incrédula. Não é verdade, queridos? Porque tem um dizer popular que nos diz assim: diga-se quem tu andas, que eu te digo quem tu és. A igreja, quando ela se mistura com o incrédulo, a tendência dela é pecar contra Deus. Por isso Paulo fez uma divisão. Ele observou que no meio daqueles que ali se encontravam, havia pessoas descrentes. E os descrentes tendem a trazer arruaça no meio do povo de Deus. E aí é onde que Paulo observou o coração, os corações dessas pessoas estavam endurecidos por eles serem incrédulos. Então tem que se dividir. É como Malaquias disse. E outra vez verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É muito fácil, queridos. Não tem meio termo de você ver quem serve a Deus e quem não serve. É fácil. Diante da atitude, diante da maneira que a pessoa anda no seu dia a dia, você olha para ele e pode apontar: este ali serve a Deus e este aqui não serve a Deus. Não tem como esconder isso. Ninguém consegue esconder. E foi o que Paulo observou. E Paulo separou, levou os crentes para o lado e levou a palavra do Senhor aos crentes. E aos incrédulos ele deixou haver a sua maneira de viver. Amém, queridos? Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 34. 9:34. 9:34. Disse-lhe Pedro, é esse, né? Isso. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Pedro estava dizendo para Enéas que era um paralítico há 8 anos por falta de fé, que naquele momento que ele cresce em Jesus, Jesus estaria curando. E Pedro determinou na palavra de Deus: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. E a Bíblia diz que aqueles que estavam ali de redor, que eram incrédulos, creram na palavra de Deus. Mas aqueles que não creram, que o coração estava endurecido, se afastaram dali. Queridos, a incredulidade, ela vai levar o homem a endurecer o coração. E vai ser endurecido o coração contra Deus. O homem não vai aceitar ouvir o nome de Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus não quer ouvir a palavra de Deus, porque ele é um incrédulo, porque o seu coração está endurecido contra Deus. E é fácil, queridos, é fácil analisar, é fácil observar aquele que é incrédulo e aquele que é crente. Tem uma grande diferença nesse meio. O crente gosta de ouvir o nome do seu Pai. O incrédulo odeia ouvir o nome de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. A incredulidade, ela é indiferente ao amor de Deus. Ela é indiferente, queridos. Há uma divisão. Faz com que o homem não reconheça seu erro e torna o homem rebelde contra Deus. O homem que tem o seu coração na incredulidade, ele é totalmente diferente do amor de Deus. Ele não acredita no amor de Deus. Ele acha que as coisas que acontecem na vida dele é por sorte. Não, porque Deus tem amor por ele. Ele acha que ele deu uma grande sorte para adquirir aquilo, ou então tremendo azar.
isso para nós, Romanos capítulo 10, versículo 21. Mostrando que a incredulidade é indiferente ao amor de Deus. São coisas de lados opostos. Coisas que não tem como se associar. Como Tomé. Enquanto ele não reconheceu a verdade de Jesus na sua vida, ele havia uma indiferença ao amor de Deus. Quem encontrou, leia Romanos capítulo 2, versículo de número 4. E outro, veja para nós, Romanos capítulo 10, versículo 21. 2:4. 2:4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Amém? Está aí, o incrédulo, ele despreza a riqueza da bondade de Deus, o amor de Deus. Ele despreza a tolerância, a longanimidade. Ele ignora a bondade de Deus. É indiferente, não adianta. A incredulidade é diferente do amor de Deus. Ele não acredita nisso. Ele não aceita isso. É mais fácil dizer que foi uma sorte, como eu disse, do que dizer que ele está passando ali pelaquela benevolência pelo amor de Deus. Ele é incrédulo. O coração dele é pedra, é brita, não tem como. Então jamais ele vai reconhecer que ele é um pecador. Jamais ele vai reconhecer que ele está dentro do erro. Ele olha assim e diz assim: não, tem pessoas que fazem pior do que eu. Tem pessoas que são mais pecadoras do que eu. Chega a dizer até o seguinte: esse camarada aí que é crente, ele é pior do que eu. Eu pelo menos estou aqui, eu não faço nada com ninguém, esse aí já fez alguma coisa. Por quê? Ele é um incrédulo. O coração dele é duro. Ele não tem comunhão com Deus, ele não conhece a Deus. Ele não sabe o propósito de Deus na vida dele. Ele acha que da maneira que ele está vivendo, ele vai chegar no céu. Ele ignora o propósito do Filho de Deus aqui na terra, que morreu por causa do pecado dele, para que um dia ele, o aceitando, fosse morar no céu. Ele chega ao senso da estupidez de apontar o erro dos outros e não se olhar no espelho. É um insensato. Na verdade, queridos, assim a Bíblia nos ensina. Ele despreza a riqueza da bondade de Deus. Leia para nós Romanos capítulo 10, versículo 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo está dizendo que a grande misericórdia de Deus, quando Israel estava saindo do Egito, era sobre o povo de Israel. Mas Paulo disse o seguinte: que toda vez que o amor de Deus estava sobre a vida do povo de Israel, o povo era rebelde e contradizente. Inclusive hoje é diferente, queridos. Dentro da igreja existem pessoas que são rebeldes e contradizentes à palavra de Deus. Não aceitam a palavra de Deus. Não colocam em prática a palavra de Deus por causa de certo homem que está pregando a palavra de Deus. Alguns dizem: eu conheço esse sujeito. Antes esse camarada hoje é pastor, era um peixado. Esse camarada era um drogado, era um prostituto. Como é que eu vou acreditar na palavra de Deus saindo da boca dele? Não sabendo que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mediante a carne, mas no Espírito. Aquele que um dia levantou a mão e reconheceu Deus como Salvador e teve uma nova vida. E aí o que acontece? Eles se tornam rebeldes, não sabendo que Deus está
estão no controle de Deus Pai Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso. Veja aí para nós Atos capítulo 14, versículo 2 e Atos capítulo 17, versículo 5. Queridos, a incredulidade leva o homem ao ódio contra Deus e contra aqueles que são o povo de Deus. Veja que o homem incrédulo, o homem que tem o coração endurecido, ele tem ódio do nome de Deus. Ele tem ódio de Jesus, o Filho de Deus. Ele tem ódio da igreja. Há poucos dias, nós vimos um sujeito que agora está na cadeia e crê a Deus que ele venha reconhecer Jesus como seu Salvador para sair de lá liberto e morar no céu. Nós vimos há poucos dias que esse sujeito matou uma família que era amigo dele, sócio nos negócios. Só que o sócio dele havia aceitado Jesus como Senhor Salvador da sua vida, havia se tornado crente, e toda a família do sócio era crente, e ele não admitia. E o que ele fez covardemente? Porque o incrédulo é covarde, o incrédulo é traiçoeiro, o homem sem Deus é maligno. O que ele fez? Ele pegou uma faca, ele pegou uma peixeira e esfaqueou aquele que dizia que era o seu amigo, o seu sócio, e matou o seu sócio. E não satisfeito com aquela atitude, ele foi na esposa do sócio dele e a esfaqueou. E procurou de toda maneira a matar o filho do sócio, uma criança de 3 anos esfaqueada. Mas a mãe conseguiu fugir com a criança. E ele saiu no encalço da mãe para matar a mãe com a filha. Quando a população viu aquilo e conseguiram ali manobrar o sujeito, eles ligaram para a polícia prendeu ele. Infelizmente, a mãe salvou a vida da filha de 3 anos, mas ela morreu por causa de um incrédulo, de um homem maligno que não aceitava que aquele amigo dele fosse crente. É uma incredulidade, ela cria um ódio no coração. Há poucos dias também nós vimos na Bíblia um sujeito que invadiu uma igreja e deu um tiro no obreiro na barriga porque ele não estava satisfeito com aquela igreja perto da casa dele. O maligno que hoje está na cadeia são sujeitos que têm ódio no coração, não querem ouvir falar de Deus, não gostam do povo de Deus. São pessoas que tomaram aquela misericórdia de Deus chega sobre a vida deles e eles veem reconhecer Jesus como Salvador e se arrepender desse grave pecado que cometeram para não sofrer a sua eternidade no inferno. Não é verdade, queridos? Veja o que diz aí Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 2. 14:2. Atos dos Apóstolos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Amém? Os judeus naquela época, os que não eram messiânicos, eles tinham hábito, por ter ódio de Jesus, por ter ódio da igreja que estava surgindo naquela época, eles incitaram, eles fizeram um levante no meio do povo para que eles viessem assim machucar os gentios. Eles vieram de suas maneiras maliciosas agir contra o povo de Deus. Eles queriam que a população lixasse os crentes.
prestar conta e vão passar a sua eternidade no sofrimento, se não se arrependerem, se não aceitarem Jesus como Salvador, se não quebrar a dureza dos seus corações, se não quebrar a pedra que está dentro do seu ser, para dar lugar a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 21, por gentileza. 10, 21? 10, 21 de Romanos. Achei que era 17. É 17, desculpa, eu estou voltando. 17, 5, de Atos. Atos 17, 5. 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Paulo está dizendo que esses judeus, esses incrédulos daquela época, eles movidos de inveja, trazendo consigo alguns dos homens maus dentre a malandragem, porque esses homens que têm ódio no coração, eles só se envolvem no meio da malandragem, são cheios de inveja, são cheios de ódio, só se envolvem com pessoa malandra, porque eles não têm atitude. E aí naquela época, o que esses camaradas fizeram? Eles ajuntaram todos os malandros naquela época e partiram para a casa de Jason. Para quê? Para matá-lo, para torturá-lo, trazer uma tortura sobre ele. Por quê? Porque ele era crente. A pessoa incrédula, ela não gosta de crente. A pessoa incrédula, ela não gosta de Deus. A sina dela está marcada naquele grande dia. Se ela não se arrepender, ela vai sofrer. A Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra os ungidos do Senhor. Ai daquele que toca na menina do olho do Senhor. Vai se machucar. Pode matar um crente, mas vai levantar 3. Pode matar 3 e Deus vai levantar um exército. Crente se multiplica, porque Deus levanta homens e mulheres para o adorar, e o diabo não vai vencer. Essas pessoas que têm ódio no coração são as pessoas incrédulas. Afastai-vos dela, igreja. Elas têm ódio contra Deus e contra ti, igreja. Elas têm inveja do que você vive. Ela vai procurar de toda maneira prejudicar a tua jornada nessa terra adorando a Deus. Cuidado, vigia. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. A igreja vai ser arrebatada. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, que Cristo preparou para nós. Esses incrédulos vão morar no inferno, sofrendo a sua eternidade. Cuidado, igreja. Se no teu coração há alguma dúvida quanto às veracidades de Deus, está na hora de se arrepender, procurar se informar e mudar o teu conceito. Porque qualquer coisa que estiver dentro do teu coração que traga uma dúvida contra a palavra de Deus, vai lhe prejudicar no dia que a trombeta soar. A incredulidade tira o agir dos milagres e a fidelidade de Deus, queridos. Mateus capítulo 13, versículo 58 e Romanos capítulo 3, versículo 3. Queridos, um coração incrédulo, a pessoa que ela é incrédula, o agir dos milagres na vida dela não acontece. Mateus capítulo 13, versículo 58, Romanos capítulo 3, versículo 3. Uma pessoa incrédula, ela nunca vai ver o milagre de Deus na vida dela. Ela nunca vai ver a vida dela prosperar. Ela nunca vai ver Deus agindo no meio deles, porque são incrédulos. Eles nunca vão ver a fidelidade de Deus para com eles. O cérebro deles vai
ser vazio, vão andar no vermelho, vão andar endividados, vão andar assolados, vão andar enfermos, vão andar numa vida destruída. Por quê? Sobre a vida deles não tem milagre. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. Deus não tem compromisso com o incrédulo. Por isso que Deus falou para Tomé: ser crente, creia. É o que Deus fala para a igreja: creia em mim, entrega o teu caminho a mim e o mais eu farei. Esta é a palavra de Deus para quebrar toda a dureza. Quer ver milagre na tua vida? Creia em Deus, espera em Deus, deixa as coisas acontecer. As enfermidades que porventura vêm sobre as nossas vidas, Deus tem um propósito nisso, para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas para isso é necessário que você não seja incrédulo, é necessário que você venha entender o agir de Deus na tua vida, o que Deus quer contigo, para que você venha a ser um testemunho no meio da sociedade do poder de Deus, do milagre de Deus sobre o teu viver. Glórias a Deus por isso. Deus pode estar fazendo algo na tua vida para testemunhar com os teus familiares, para os teus colegas de trabalho, para a tua vizinhança, para alguém que Deus quer salvar. Mas se você é incrédulo, Deus não vai fazer milagre na tua vida. Deus não vai ser fiel a ti. Veja o que diz Mateus, capítulo 13, versículo 58, por gentileza. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Havia muitos homens incrédulos, e quando Jesus estava operando, não tinha como fazer mais milagres naquela época. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Queridos, se você está no meio de um povo que é incrédulo, que não crê em Deus, não se associe com eles não, porque nem você nem eles vão ver magia de Deus na tua vida. Deus, Ele quer operar, Ele quer agir na tua vida, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Mas você precisa estar no meio daqueles que creem em Deus. Você precisa crer em Deus para que a diferença seja feita. Romanos capítulo 3, versículo 3. 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? É o que Deus fala. Se alguns não crerem, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus. Ei, amigo, se tu não crê em Deus, tu ainda quer que Deus seja fiel a ti? Cria vergonha na cara, vai se converter, creia em Deus, entrega a tua vida a Deus, para tu ver como Deus é fiel. E a Bíblia diz para ti, mesmo que você não seja fiel, Ele é fiel a ti, igreja. O que Deus quer é agir com milagres na tua vida. Mas se você é um incrédulo, se você não tem horas dedicadas a adorar a Deus, você não vai ver milagre. Você vai ver milagre na casa do teu vizinho, você vai ver milagre na casa do teu irmão, mas na tua casa é sequidão. Vai comer o pão que o diabo amassou, vai ser pisado por Satanás, vai ser humilhado, vai ser subjugado, vai depender dos outros, vai comer farinha. Amém, queridos? Igreja, cuidado. A incredulidade, ela tira o agir dos milagres de Deus na tua vida. Queridos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, João capítulo 3, versículo 36. A incredulidade, ela leva a pessoa a tropeçar na palavra de Deus e, além do mais, ela conduz a pessoa à condenação eterna. Você é incrédulo, e aí você sai por aí dizendo que é crente, aí você vai pregar a
vai pregar, ela vai se tornar heresia. Você está tropeçando na palavra de Deus, porque quem nos ensina a palavra de Deus, a Bíblia diz que é o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo. Ele vai lhe lembrar da palavra de Deus que você leu. Mas se você é incrédulo, tudo que você vai lembrar é os seus conceitos, é as suas ideologias. E aí não haverá diferença. Você vai se tornar o herético. E você se tornando herético, você vai ser conduzido à condenação eterna. Você vai morar a tua eternidade distante de Deus, no sofrimento. Porque a palavra de Deus, ela é a bússola que leva o crente na presença do Senhor. A palavra de Deus é o que nos ensina a desviarmos do pecado. E se você é incrédulo, como que você vai conhecer a palavra de Deus? Você vai usar a palavra de Deus invertida. E a palavra de Deus invertida, heresia. Heresia é pecado. Está ensinando aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Vai virar uma pedra de tropeço na tua vida. Leia para nós 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. 2:8. E Pedro de tropeço. É pedra, tá certo. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Amém? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. É isso que se torna. A pessoa incrédula, ela vira uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Já viu a pessoa que é incrédula? Só fala palavras de baixo calão. Você não vê um momento na vida dessa pessoa falar uma palavra que traga edificação. Só palavras de derrota, verdade, irmã Iraci? Só palavras de atraso, de dúvida. É uma pessoa que tem sobre a sua vida tropeços, derrotada, não crê em nada, não acredita em nada, vive do acaso. É uma pessoa judiada por ela mesma. Ninguém precisa se levantar contra ela. Ela em si própria se derrota. Vive uma vida de sofrimento. Não tem coragem nem de olhar para o céu e mandar um beijo para Deus. Por quê? Porque é incrédula. Na verdade, queridos, e na boca dela é só palavras de ofensas, só palavras que agridem os outros. É isso, queridos. Vivem desobedecendo à vontade de Deus. Não ouvem as pessoas que têm o conhecimento de Deus. Se levanta contra eles. Leia para nós João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aí, ó, esse sujeito incrédulo, ele está trazendo para ele a condenação eterna mediante a palavra de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Como que o sujeito que é incrédulo vai adquirir a vida eterna? Se ele não acredita no Filho de Deus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E qual é a ira de Deus para o homem que não crê no Filho dele? É enviar o sujeito com toda a sua incredulidade para morar no inferno. É assim que a Bíblia diz. Por isso,
igreja, tem que tomar cuidado. Não pode deixar entrar no teu coração a incredulidade, para não vir tropeçar na palavra de Deus e ter a tua salvação levada para a condenação eterna. Vigia, cuidado com quem tu andas, cuidado aonde tu vai, cuidado para que o teu coração não venha virar pedra, como muitos estão por aí. A mídia é o que mais nos mostra pessoas incrédulas, achando que ser cristão, que ser crente é da maneira que eles pensam. Querem viver de qualquer maneira, sem ser baseada a sua maneira de viver na palavra de Deus. Invertem a palavra de Deus, tornando a palavra de Deus heresia. Estão tropeçando na palavra de Deus. Deus levantou homens da antiguidade para nos ensinar a sua palavra, o qual virou uma doutrina a ser seguida. Se hoje você quer criar novas doutrinas, problema teu. Se Deus quisesse que essa doutrina que tu prega hoje, que tu ensina hoje, fosse dessa maneira, Ele te ensinava nos primórdios. O que Deus ensinou no começo é o que vai ser até o fim. Por isso a Bíblia diz para nós não mexermos nos marcos dos antigos. Nós não mexemos o que os nossos pais na fé nos ensinaram. Hoje existem diversas pessoas que se dizem líderes religiosos que estão ensinando heresias para o povo, fazendo com que o povo venha tropeçar na palavra de Deus e levando eles para a condenação eterna. Mas enquanto o dia se chama hoje, é hora de tirar essas heresias da sua vida, da vida de quem está praticando, tirar toda a incredulidade e deixar Deus, na sua essência, encher o teu coração da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Até o incrédulo hoje, se ele der lugar para Deus, Deus vai fazer mal na vida dele. Mas se der o lugar, porque Deus não é invasor. Viu, queridos? Veja para nós Hebreus capítulo 3, versículo 12 e João capítulo 3, versículo 16. Hebreus 3, 12, João 3, 16. A incredulidade torna o coração perverso e afasta de Deus. Porém, a fé em Deus nos conduz à vida eterna. Tem um coração duro? É incrédulo? Então a Bíblia diz que o teu coração é perverso. É incrédulo? É a Bíblia de Deus, não é o pastor Edson que está aqui criando ideologias, não. A Bíblia diz que se você é incrédulo, o teu coração é perverso. Se você não acredita em Deus, e acreditar em Deus não é simplesmente dizer eu acredito em Deus, não. A Bíblia diz que aquele que acredita em Deus pratica a palavra de Deus. Se sobre a tua vida não há a prática da palavra de Deus, então você é incrédulo. E se você é incrédulo, o seu coração é perverso. E o seu coração sendo perverso, ele vai afastar de Deus. Porém, a Bíblia diz que a fé, se você for crente, a tua fé em Deus vai lhe conduzir à vida eterna. Então a palavra de Deus assim me ensina, e assim eu creio. É assim que funciona a palavra de Deus. Foram 1.600 anos para a palavra ser constituída. E hoje nós entendemos a palavra de Deus traduzida para nós por João Ferreira de Almeida. Hoje nós entendemos o que Deus quer de nós. Mas até então, sem ter o conhecimento de Deus, nós estávamos andando os mesmos passos que muitas pessoas estão andando nos dias de hoje.
E nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, e a partir desse momento nós acreditamos na Bíblia como a nossa regra de fé e conduta de vida cristã. Hebreus capítulo 3, versículo 12, para nós, quem encontrou? 3:12. 3:12 de Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém? Está aí Paulo alertando: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Então, queridos, o incrédulo tem um perverso coração. E se ele tem um perverso coração, ele é incrédulo, ele vai ser afastado da presença de Deus. E se está afastado da presença de Deus, com certeza não vai morar na eternidade quando ressuscitar. Vai morar no inferno, sem Deus, no sofrimento. Assim ensina a Bíblia, a qual eu prego e creio. Não é o que eu quero, é o que a Bíblia quer. A Bíblia diz que importa agradar a Deus do que aos homens. É a Bíblia que nos relata isso. Mas a Bíblia diz também que se você crer hoje em Deus, se você entregar o teu caminho ao Senhor, a palavra de Deus e a tua fé vai lhe conduzir para morar ao lado de Deus, passar a sua eternidade com Deus, em gozo e alegria. Leia João, capítulo 3, versículo 16, confirmando o que nós estamos falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na questão de fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? O Senhor Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para morar na eternidade, é preciso ter fé, é preciso ser crente. Quem é crente? Todo aquele que crê em Deus e segue a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. A Bíblia diz que até o próprio diabo é crente. Ele crê na palavra de Deus, mas não obedece à palavra de Deus. Na verdade, queridos, então não adianta só ser crente. Tem que ser crente e viver e praticar a palavra de Deus. Tem que crer na palavra de Deus. Porque se você não crê, você é um incrédulo. E o incrédulo não irá morar na eternidade, como nos foi dito esta noite. Amém, queridos? Amém. Concluímos que a incredulidade é um mal que leva o homem a consequências dolorosas, tanto na vida secular como na vida espiritual. Se você está com Deus e não está crendo na palavra de Deus, cuidado para não se tornar um Tomé. Creia sem ser preciso ver, somente creia. O nosso Deus é Espírito, e Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Amém, queridos? Amém. Todo sinal de incredulidade, dobre os seus joelhos, entre em comunhão com Deus e peça para Deus fazer uma transformação. Peça para Deus aumentar a tua fé. Faça com os discípulos. Alguns não criam no que Deus falava, e eles pediam a Deus que aumentasse a sua fé. Não crê? Ore a Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na quinta-feira, mais um culto da família.
Queremos aqui aproveitar o ensejo da oportunidade e parabenizar a esses jovens soldados que estão aí em protesto, buscando os seus direitos ante a essa sociedade, mediante este governo que não tem praticado aquilo que tem prometido em suas campanhas. Parabéns, jovens, continue neste propósito. Estamos assim intercedendo por vocês em nome de Jesus. Saiba que a vitória vai vir do céu e vocês amanhã estarão agradecendo a Deus por isso e provavelmente fazendo que essa nação se torne uma nação diferenciada para a glória de Deus. Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para o término deste trabalho, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, agradecendo a Deus por esta vizinhança, pelos amigos internautas, que o Senhor tem derramado bênção sobre a vida de cada um. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e Pai de glória, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra nesta noite. Aprendemos o que é ter incredulidade e viver incredulidade. Aprendemos também, Pai querido, que é melhor ser crente, crendo no Teu nome e praticando a Tua palavra, para que não venhamos ter uma vida dolorosa, uma vida machucada, mas para que venhamos nos alegrar diante da Tua presença, Deus querido. Ó Senhor, abençoa essa vizinhança, Pai querido. Joga por terra toda a cura do adversário, Pai. Tudo aquilo que ele queira manifestar contra as famílias, Senhor. Abençoa os amigos internautas da Vitória, salva os nossos familiares, Pai. Alegra os nossos corações, fortalece a Tua igreja. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Thank you.